Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor, aproveitando que estamos de pé. Quem trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo, por favor, o livro dos Salmos, livro dos Salmos, número 96. Eu quero ler apenas dois versos, o verso de número 2 e também o verso de número 3. Os que encontraram, diga amém. Nos diz assim, eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Verso de número 2 diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Amém? Podeis tomar assento? Eu, antes de fazer menção da palavra de Deus, em primeiro lugar, eu quero externar a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui, nesse estado, nesta igreja, para juntos magnificar o nome sacrosanto do Senhor. Também eu quero louvar a Deus, apesar desta rica oportunidade. O Senhor também concede a oportunidade de estar por detrás deste microfone para fazer uso da tua santa palavra. Minha palavra de gratidão ao anjo desta igreja, pastor Reinaldo, a sua muito digna esposa, permita-me chamar, pastora Josi. Vocês já são praticamente da nossa família. E poder estar aqui é uma alegria muito grande. Eu conheci o pastor Reinaldo quando ele foi lá na nossa igreja, quando ele foi visitar a família, e ele pregou um dia lá. E eu me arrependi de ter deixado ele pregar só um dia. Né? Eu me arrependi. E foi, o dia que ele pregou foi lá no culto mais vazio, foi de sexta-feira. Depois que ele pregou, eu falei, irmã Sônia do céu, por que a senhora não falou que ele pregava desse jeito? Ah, pastor, mas é uma alegria para mim, viu? Poder estar aqui, debaixo da sua bênção, e eu fico lisonjeado em ter o Senhor à minha retaguarda e eu poder ministrar a palavra. Eu quero falar uma coisa ao Senhor, que às vezes nós pregamos um pouquinho por aí. Está difícil ver uma igreja tão alegre assim. Deus conserve assim. Parabéns. Deus abençoe. Toda honra e glória ao nome de Jesus. Quero também fazer menção aqui do nome do Tiago. Tiago, nós estamos se falando já tem uns 3 meses mais ou menos, Tiago. E o Tiago, ele me lembra o nosso Tiago. Lá nós temos um Tiago. E você me fez lembrar dele aqui. Pela humildade, a simplicidade, mas um amor pela obra de Deus. Que Deus abençoe o senhor, a sua muito digna esposa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quando você estiver em São Paulo, tem uma casa para vocês lá, viu? E essa casa é a casa da irmã Sônia. Tá bom? Lá, casa dela. Tá bom? E a minha também. Tá bom? Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Estou muito feliz
Obrigado por toda a atratividade. Obrigado por tudo. Deus seja louvado. E é por isso que Deus faz o que está fazendo aqui hoje. Viu? Deus abençoe. Também eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Sônia. Irmã Sônia, eu tenho a alegria de pastoreá-la. Irmãos, e é uma alegria tão grande. É uma responsabilidade, mas é uma alegria tão grande. Pois a irmã Sônia e a família dela têm sido bênção para as nossas vidas. E poder estar aqui com ela, para mim, eu prego com mais força, porque eu sei que tem alguém intercedendo por mim. Viu? Deus abençoe. Minha palavra de gratidão. A senhora, toda a sua família. E conhecer a sua mãe, olha, é uma alegria muito grande. Deus abençoe. Eu amo a filha da senhora, viu? Eu amo. Às vezes ela me dá bronca, mas está tudo certo, tá bom? Também não posso deixar de agradecer e louvar a Deus pela vida da minha muito digna esposa. Se coloque de pé, meu bem. Se coloque de pé. Pode? Ela pode ficar de pé? Eu já vou pregar. Mas, irmão, se eu não falar da esposa, hoje eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Eu costumo dizer que hoje eu pastoreio a igreja e ela é a pregadora. Então, hoje, quem me ouvir pregar aqui hoje, amanhã vem 10 a mais, 10 vezes melhor. Ela não pregava, ela só cantava. Hoje, ela prega, canta e toma conta da igreja. É uma bênção. Eu te amo, viu? Obrigado por estar aqui comigo. Tenho certeza que nós seremos canal de bênção para essa igreja nesses 2 dias, viu? Muito obrigado. Eu amo você. Você pode aplaudir a Deus pela vida dessa. Deus abençoe. Deus abençoe. Também eu não posso deixar de citar ou falar, fazer menção da nossa igreja, que hoje pastorei. Tenho a alegria de pastorear, debaixo da bênção de Deus e do nosso bispo. Tem alguns deles que estão nas redes sociais, nos assistindo agora. Então, eu quero mandar aqui, cadê a câmera? Está lá na frente, lá. Quero mandar aqui a paz a todos os irmãos da nossa igreja que estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. Eu amo vocês, viu? Amo vocês. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Pastor Rinaldo está pedindo para vocês assistir até o final. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Isso, obrigado. Meus irmãos, eu tenho um horário a respeitar. Foi me dado um horário e eu não sou de passar de horário. Eu respeito muito o horário. E pode ter certeza que nesta noite não será diferente. Não vou passar do horário. Amém? Bora para a palavra de Deus. Amada igreja do Senhor, participante e simpatizante da nossa fé. Amada igreja do Senhor, ao abrir a minha Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, o livro que vocês escolheram para essa tão abençoada festa, nós vamos entender que esse livro, no texto hebraico, a coleção completa dos Salmos, se chama Louvores. E todos nós sabemos que, mais tarde, os rabinos passaram a chamá-la de o livro dos louvores. Mas, passado algum tempo, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, chamou-a apenas de Salmos. O verbo grego, do qual o substantivo da palavra Salmos, ela deriva
ou indica, basicamente, tocar ou tanger em cordas, o que se sugere uma associação com acompanhamento musical. O interessante é que o livro de Salmos, ele possui autoria múltipla. O que é isso? Existe muitas pessoas, algumas pessoas, que escreveram este livro. Muitos desses salmos são anônimos. Todos nós sabemos que existe 150 salmos, mas muitos deles são anônimos. E alguns têm seus autores, como Moisés, que escreveu um salmo, o salmo de número 90. Davi, que escreveu 73 salmos, a maioria deles, e também esses salmos de número 96. Também temos Asaf, que escreveu 12 salmos. Os filhos ou os descendentes de Corá escreveram 10 salmos. Salomão, acredita-se que ele escreveu 2. O 127 também, ou talvez também o 72. Emã, o Esraíta, ele escreveu um salmo. E Etã, o Esraíta também, ele escreveu também um salmo. Nós temos que entender que os 150 salmos, eles foram escritos ao longo de um período de mais ou menos 1000 anos. A data da composição dos salmos vão desde Moisés, de 1400 anos antes de Cristo, à volta da Babilônia, que foi em 538 a 537 antes de Cristo. Falar do livro dos Salmos é entender que os Salmos estão situados em 2 cenários. Primeiro cenário, os atos de Deus e sua criação na história. E segundo, a história de Israel. Falar dos Salmos, historicamente, eles abrangem o período da origem, da vida, até a alegria pós-exílios dos judeus libertados na Babilônia. Tematicamente, os Salmos cobrem uma grande variedade de temas, da adoração celestial até a batalha terrena. A compilação dos Salmos constitui o maior livro da Bíblia. Ou seja, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. E o interessante é que é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Observem, por favor, a importância do tema que vocês escolheram. Eu vou repetir. A compilação dos Salmos constitui o maior livro da Bíblia. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. O livro de Salmos, esse livro, que tem 150 salmos, ele pode ser dividido em 5 livros, ou ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro é do número 1 ao número 41. O segundo número é do número 42 ao 72. O terceiro livro é do número 73 ao 89. O quarto livro é do número 90 ao número 106. E o quinto número é do número 107 ao número 150. Mas o interessante é que em meio a esses 150 salmos,
que tem nesse livro. Vocês escolheram para o tema desse conclave, o tema desse congresso de missões. Vocês escolheram os Salmos de número 96. E isso me deixou feliz. Isso me deixou muito alegre. Como pregador, então, pentecostal, me deixou muito mais feliz. E eu vou te falar o porquê. Porque os Salmos de número 96, este salmo, escute-me por favor, este salmo foi evidentemente, escute por favor, vou repetir, eu vou devagar para você entender. Esse Salmos de número 96, ele foi evidentemente tirado do cântico sagrado que foi composto por Davi. Ou seja, os Salmos de número 96, quem compôs, quem escreveu, foi o grande rei Davi. Mas, mais do que interessante que foi Davi que escreveu, foi o quando e por que Davi escreveu. Eu vou repetir. Além dele ser importante porque foi o rei Davi quem escreveu, o mais interessante também foi porque e quando Davi escreveu. Na ocasião que Davi escreve esse salmo, foi quando ele estava trazendo a arca de Deus. Eu vou repetir. Quando Davi escreve este salmo, foi no período, no momento, em que ele estava trazendo a arca de Deus. Gente, isso aqui você não entendeu, mas isso era para você já dar um glória a Deus. Porque eu vou repetir, quando Davi escreveu estes salmos de número 96, era uma data muito especial. Foi um momento de êxtase no ministério de Davi. Por quê? Davi, ele assume o trono. A arca de Deus não estava mais. A arca de Deus havia sido tomada, roubada. E já estava mais de 20 anos sem a arca de Deus no meio do povo de Deus. Eu quero que você entenda. Para você que não sabe, a arca de Deus, naquele tempo, no Antigo Testamento, era o símbolo maior de Israel, da presença de Deus. E naquele tempo, escute-me por favor, e naquele tempo, já se fazia 20 anos que não tinha mais a arca. Ou seja, já se fazia 20 anos que não sentiam mais a presença de Deus. Mas quando Davi vai buscar a arca, ele louva o Senhor e ele adora a Deus, como fosse um culto, igual estava tendo aqui. A presença de Deus estava de volta, a glória de Deus estava de volta, a unção de Deus. Vocês não entenderam. Eu vou fazer questão em repetir. Quando Davi escreve este salmo, era porque a presença de Deus, a arca de Deus, estava de volta. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Fale assim com ele ou com ela. Eu não sei você, mas hoje eu estou como Davi. Eu estou feliz, porque eu estou sentindo que a presença de Deus está de volta. Se você também, levante a mão e adore a Deus. Eu vou tentar aqui deixar o meu lado pastoral e tentar ser pregador aqui. Quer ver coisa ruim, coisa triste? É
para um pregador, e principalmente se ele for pentecostal, é ele chegar no ambiente, é ele fazer uma viagem, é ele deixar o conforto da sua casa, da sua família, ele deixar o que ele gosta. Aí ele pega ônibus, pega avião, pega tudo, faz as malas e ele vai pregar. E quando ele chega no ambiente para pregar, quando ele chega no ambiente para pregar, ele fica triste. Pergunta para mim por quê? Não, mais direito, pergunta direito, por quê? Porque ele encontra uma igreja fria, gelada, um povo que tem semblante de delegado, parece que comeu giló, não dá glória a Deus para nada, parece umas múmias, uns defuntos, mas aqui é diferente, pastor Reinaldo. A glória de Deus habita aqui. Olha, Baia. Quer ver? Cutuca assim na pessoa que está do seu lado e fala para ele: ou você adora, ou saia de perto de mim. Vai. Ou dá um sinal que está vivo, ou saia de perto de mim. Tem crente vivo aqui, deixa eu ver. Tem crente que ainda carrega a glória de Deus. Deixa eu ver. Olha. Eu vou continuar, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estava sentado aqui. Aí eu olhei para essa mocidade. E teve uma jovem que chamou a minha atenção. Do jeito que ela adora. E eu pensei comigo, gente, eu preciso levar essa moça lá para São Paulo. Porque ela não adora como nós somos acostumados. Glória a Deus. Ela não. Ela dá uns gritos. Eu gostei. Eu olhava para ela, a igreja pegando fogo e ela. E eu vou. O negócio bom. Ô, irmãos, se tivesse mais uns 5 aqui, igual essa menina, nós seríamos incendiados da glória de Deus. Você está sentindo a glória de Deus? Chore mesmo, chore, porque a presença de Deus é notória aqui neste lugar. Mas deixa eu continuar a pregar. Segure um pouquinho. O salmo que vocês escolheram, o Salmos 96, é um salmo, escutem por favor, de louvor e adoração. Aqui Davi, ele está conclamando todas as nações a declarar a glória de Deus e adorá-lo. Do verso 1 ao 3, o salmo, ele começa com uma exortação para cantar um novo cântico ao Senhor, para declarar sua glória entre as nações e proclamar a sua salvação, dia após dia. É isso aqui que eu quero pregar. Se eu fosse um pregador, igual o pastor Reinaldo, que gosta de pregar em tema, eu pregaria subordinado o tema aqui nesta noite. A vida de um verdadeiro missionário cheio do Espírito Santo, dia a dia. Era esse o tema. Qual era o tema, pastor Belmiro? A vida de um missionário cheio do Espírito
Espírito Santo, dia após dia. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga assim: você é um missionário? Primeira pergunta. Pergunte para ele: como é a sua vida? Dia após dia. Eu vou pular aqui devido ao horário. Vou correr. Deixa eu já pregar o tema aqui. Como é a vida de um missionário? Ou a vida de uma missionária cheia do Espírito Santo, dia após dia. Antes de eu pastorear a igreja e deu o Senhor ter me dado a oportunidade de falar da sua palavra, não que sou um pregador, mas de falar da sua palavra. Eu antes, o meu sonho, escute isso aqui por favor, o meu sonho era ser jogador de futebol. Irmãos, desde quando eu nasci, passado um tempo a minha mãe fala: meu Biro, você amava a bola. Desde pequeno eu deixava tudo por bola. Eu fui crescendo e o amor foi aumentando. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava em casa à meia-noite, todo sujo, pé sujo. Tinha dias que na minha adolescência a minha mãe tinha que me pegar e me dar banho, porque ela falava: meu filho, você está cheio de caraca, você está todo sujo. E ela pegava e me limpava. E um dia minha mãe falou assim para mim: meu filho, Deus tem uma obra na sua vida. Deus vai te salvar e vai te levar para pregar nos púlpitos do nosso Brasil. Eu olhei para minha mãe e eu falei: mãe, dessa vez o seu Deus errou, porque eu nunca que vou deixar de jogar bola, mãe, nunca, para servir a Deus. Aí ela falou: ah, é? Então você vai ver quem é mais poderoso, se é você ou se é o meu Deus. Aí eu me converti. Eu estou falando de missões. Me converti, logo casei com a pastora Miriam. E quando casei com a pastora Miriam, quando eu me converti, eu vi um rapaz pregando a palavra de Deus. E eu falei: meu Deus, eu quero pregar igual esse. Um rapaz era pequenininho assim. Eu falei: eu quero pregar igual esse rapaz. Aí, o que é que eu fiz? Eu não comprei um sapato brilhoso, uma mala e um paletó e saí dizendo que eu sou pregador. Não. Sabe o que é que eu fiz? Eu fui para os pés de Jesus. Eu fui orar. Eu não tinha condições, mas eu comecei a comprar livros e montar uma biblioteca. Quantos dias, quantos meses que a pastora Miriam comia arroz puro. Sabe por quê? Porque eu comprava livros. E o livro era caro, era coleção de R$1.000, R$2.000, R$3.000. E ela falava: preto, para um pouco. A gente não come mais uma carne, preto. Só ovo. Quando tem ovo, se não é só arroz branco. Eu falei: filha, eu estou investindo agora, porque nós vamos colher depois. Calma, filha. Aí, já eu volto aqui. Aí, eu estava trabalhando numa empresa, lá em São Paulo. Uma empresa chamada Volkswagen. E lá foi uma empresa que um amigo foi levando, encaixando o outro para trabalhar. Eu era de um determinado ministério. E lá, escute isso aqui, por favor. Lá entrou quase 12 pessoas da mesma igreja. E nós trabalhávamos, Deus começou a nos abençoar financeiramente. Escutem, por favor. Um dia nós estávamos reunidos, os 12. Aí, como nós éramos crentes, nós falávamos de Jesus um para o outro. Cantava e falávamos da Bíblia. Mas um dia,
alguém teve a ousadia de falar, vamos falar, qual é o nosso sonho? Quem tem coragem de falar qual é o seu sonho? Aí começou, pastor Reinaldo. Um começou, meu sonho é ser rico. Eu quero ser rico. Eu quero ganhar muito dinheiro. E o outro disse, eu quero ter uma casa bonita, para conforto da minha família. E eles foram falando, até que chegou na minha vez. E falaram assim, e o seu sonho, Belmiro, qual é? Eu falei para eles, o meu sonho. Talvez vocês vão rir de mim. Mas eu não sonho com casa nova. Eu não sonho com carro novo. Não. Eu sonho em ser um pregador da palavra de Deus. Este é o meu sonho. Como nós estávamos num ambiente, pastor Reinaldo, só tinha crente. Eu pensei, eita, agora eu vou ganhar abraço. Agora eu vou ganhar, vai nessa força que Deus é contigo. No meio dos crentes. Eu estou falando no meio dos crentes. Sabe o que eu ouvi? Eu nunca fui tão humilhado igual aquele dia. Nunca. Teve um que começou assim falando. Primeiro ele riu. Quando ele riu e apontou para mim. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, Belmiro, você sonha em ser pregador. Eu sonho, é o meu sonho, eu sonho. Ele olhou para mim, eu vou te falar algumas coisas que você nunca será um pregador. Eu olhei, falei, lá vem o demônio. Lá vem o Satanás. Ele olhou para mim e disse, primeiro, nunca você será um pregador. E eu falei, por quê? Primeira coisa, você é tão feio que ninguém sabe se você está de frente ou de costas. Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder, o trem está feio. Segundo, eu falei, segundo, você é analfabeto, analfa de pai e beto de mãe. Nunca que Deus te levantará. Nunca. Eu falei, é? E os outros 11 dando risada, rindo de mim. E eu falava comigo, Deus, o Senhor preparou hoje para eu passar tudo isso. Mas ele continuou. Terceiro, eu falei, tem mais. Você mora na favela do Sinhá. Nunca que Deus vai levantar você da favela para você ser um pregador. Nunca. Aquilo ali foi como colocasse uma faca no meu peito. E o diabo se levantou para destruir o meu sonho. Quando eu estava pensando em abaixar a cabeça e desistir, depois da humilhação, aí veio uma glória de Deus sobre a minha vida. Do alto da cabeça ao ponto do pé. E o Espírito Santo falou para mim, ei meu filho, não dê ouvido a eles. Quem te chamou não foi eles. Quem te chamou foi eu. Eu faço o que ninguém pode fazer. Oria canto. Quantos acreditam no poder de Deus aqui? Hoje, lá onde eu moro, escute por favor, na onde eu moro, hoje, eu tenho o privilégio de ser o único pastor da região que eu moro, de um dos maiores ministérios do mundo. Eu tenho a honra de ser o único pastor de igreja do ministério do bairro onde eu moro. Hoje, eles me ligam me convidando. Belmiro, dá para você vir pregar aqui? Aí eu falo, aí é comigo.
Aí eu falo, deixa eu ver que dia é na agenda. Posso não? Já tenho um compromisso. Se não tenho, eu invento um na igreja. Mas não vou. Sabe por quê? Para mostrar que Deus é Deus. Deus é Deus. E um dia, o Senhor fez uma promessa para mim, meu filho. Vai chegar um tempo que você vai andar num pássaro de ferro. E eu falava, que pássaro de ferro? Aí eu fui estudar na Bíblia. Isaías falando sobre o pássaro de ferro, que era o avião. Hoje eles estão tudo lá no bairro onde eu moro. E eu? Olha onde eu estou. Aqui, Assembleia de Deus, tempo de avivamento. Sabe como eu vi? Não foi de chegue não, rapaz. Eu vi no que Deus havia prometido para mim há anos atrás, num pássaro de ferro. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus. Eu quero profetizar para alguém aqui. Se você crê, estenda as tuas mãos. Aqueles que têm sonho, aqueles que têm vontade, não de ganhar um carro novo. Se o seu sonho é de ganhar um carro novo, abaixe a sua mão. Se o seu sonho é de ganhar uma casa nova aqui nesta noite, abaixe a sua mão. Olha, pastor Rinaldo, as mãos estão de pé. Mas se você tem um sonho de ser um missionário, um pregador, uma pregadora, um cantor, uma cantora, em nome de Jesus, daquilo que Deus me deu, eu reparto com alguém aqui nesta noite. Aleluia, receba em nome de Jesus de Nazaré. Oremanara shurabacan chorebaia. Orebacan chorebara shurabacandaraia. Orebacan chorebara shura. Era canto ribacandaraia. Ureia, aia. Era canto rebaia. Aleluia. Aleluia. Escute. Eu tenho mais 5 minutos. Mas escute. Uma vida de um missionário cheio do Espírito Santo. Algumas coisas ele tem que fazer. Escute, primeiro, ele tem que gostar. Ele tem que buscar a Deus. Não dá para ser missionário se você pode estar na casa de Deus, mas você só vem no domingo. Eu não estou falando daqueles que trabalham. Eu não estou falando daqueles que estudam. Estou falando daqueles que podem estar, mas eles não vêm. E quando vem, vem de domingo. O pior culto, aqui está a irmã Sônia, o pior culto e o culto que eu não gosto de pregar é o culto de domingo. Sabe por quê? Os domingueiros vêm tudo. Talvez eu não vou voltar a pregar aqui, mas eu tenho que falar. E tem domingueiro que até lhe pegar, leva tempo. Leva tempo. O culto está quase acabando e ele ainda não sentiu nada. Mas quando é um crente que vem nos cultos na semana, você nem precisa muito, ele já está. Como é que você faz? Faz aí. Como é que você faz? Faz. Oh, irmão. Missionário cheio do Espírito Santo. O dia a dia dele primeiro é buscar a presença de Deus. Ele não se conforma. Ele não consegue ficar longe da presença de Deus.
missionário cheio do Espírito Santo, o dia a dia dele, ele não pode acordar sem sentir uns arrepios, sem dar umas estremecidas, sem falar em línguas estranhas. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Deixa eu correr. Segundo, um missionário cheio do Espírito Santo, ele não pode deixar de viver uma vida de oração. Oh, meu Pai. Às vezes eu falo lá na igreja que pastorei. Eu falo, eu acho que eu nasci no tempo errado. Na hora errada, parece. Porque eu não me conformo com uma pessoa que diz ser crente, que ama a Deus, e ele não gosta de oração. Não dá. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Como é que está a sua vida de oração? Fala. Olha, o pastor não me falou nada não, viu? É o Espírito de Deus que me tem incomodado esses meses para pregar aqui. Não dá. Não dá. Como fazer missões sem ter uma vida de oração? Fale para mim, como? Quando fala de oração, é sempre Pedro, Tiago e João. Meu Deus! Ali está líder do meu ciclo de oração. Só nós sabemos como é difícil. Mas vamos lá. O missionário cheio do Espírito Santo, ele lê a palavra de Deus. Às vezes eu tenho medo, mas eu pergunto, quem já leu a Bíblia toda? Não aqui, lá na minha igreja. Quem já leu a Bíblia toda? Paz, meus senhores. Sobreiros do púlpito. Nunca leram a Bíblia toda. Estava tão bom, mas parece que eu não vou vir mais. Mas eu tenho que falar. Às vezes o pastor fala, você não ouve. Sabe o que Deus faz? Ele manda de fora. Neemias, capítulo 8, verso 18, diz assim: dia após dia, desde o primeiro dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Josué, capítulo 1, verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra tudo o que está escrito. Mateus 4:4, o próprio Jesus disse, respondeu, está escrito. Está escrito. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus disse, o meu povo erra. Por falta de conhecimento. Deixa eu pregar. Eu não consigo. Eu não suporto pastorear uma igreja que o culto de ensino é vazio e os cultos de domingo é lotado. Não. Pela bondade de Deus, já vou para umas 9 igrejas que dirijo. Mas todas, está lá aqui, irmã Sônia, os cultos de ensino são melhores do que o culto de domingo. A igreja, olha, aonde tem palavra, tem vida. Aonde tem palavra, tem cura.
Aonde tem palavra, escute, não precisa do profeta do CPF. Aonde tem palavra, não precisa do profeta do Pix. Porque quem revela é aqui. A revelação é esta. Aqui tem alguém que ama a palavra aqui, deixa eu ver. Jogue a mão para cima e adore a Deus. Missionário cheio do Espírito Santo. Ele ama ler as Escrituras. Ele não vai pelo que os outros falam. Ele examina. Paulo que é Paulo. Ele pegou num lugar que quando ele abria para pregar, Paulo pregando, os bereanos, ele examinava para ver o que Paulo estava falando. Eu tenho que encerrar. Mas missionário, cheio do Espírito Santo, o dia a dia dele é uma vida de santidade. Eu não estou falando aqui de uso e costume, não. A minha igreja que pastorei, ainda ela é regrada. Não pode tudo, mas também é igual essa igreja aqui, igual. É aqui. Eu olhei para o povo dessa igreja e falei, parece que eu estou em casa. O povo é igual. O povo é igual. Mas a santidade ainda traz a santidade ainda atrai a presença de Deus. Eu tenho que parar. Mas missionário cheio do Espírito Santo, dia após dia, sabe o que ele tem que fazer? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Pastor Reinaldo, talvez aqui não acontece, mas lá onde eu pastorei acontece. Tem uma classe de crente lá. Eles são uma bênção. Um dia está firme com Deus. Eu preguei na quarta-feira e falei isso. Eu sei que está sendo gravado. Eu preguei quarta-feira. Tem mês que ele chega na igreja, que ele pega Satanás pelo chifre e diz, hoje eu arrebento com o capeta. É um mês dele cheio de Deus. Outro mês, ele entra assim na igreja. Aí ele falou, pastor, eu vou desistir. Eu vou parar. Aí você olha, meu filho, mas mês passado você estava crente. Crente cheio do Espírito Santo. É como Paulo disse. Nós somos daquele. A Bíblia diz, nós somos daqueles. Que todos os hebreus dizem. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Mas nós seguimos. Nós seguimos para o alvo. Não pode. Hoje eu estou cheio e amanhã eu estou vazio. Não pode. É todo dia. Nem muito cheio e nem vazio. É ali, ó, constante. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, eu encerro. Você está cheio do Espírito Santo? Fale para ele, está pronto para fazer missões? Com permissão do meu pastor, se coloque de pé. Eu tenho um horário, eu não vou passar. Oriaçúria.
Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém no nosso meio? Primeira pergunta. Está no nosso meio aqui que ainda não é crente. Que não é crente. Faça assim. Eu não vou te envergonhar, não. Faça assim. Que não é crente ainda. Todos são crentes. Segunda pergunta. Tem uma senhora que levantou a mão. Cadê você? Deixa eu ver. Está ali. Deus abençoe. Segunda pergunta. Tem alguém no nosso meio que já foi crente? Já sentiu dessa glória de Deus? Mas hoje não é mais crente? Não está em igreja nenhuma? Tem alguém? Levante a mão. Tem alguém? Não fique com vergonha, não. Tem alguém? Só tem uma senhora ali. Que não, os outros é tudo, graças a Deus. Mas tem uma senhora ali. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora não gostaria de levar para casa esse Jesus na sua vida? Sim? Quer? Se quer, faça assim. Ah lá, busca ela ali, irmã Sônia. Busca ela ali. Traga ela aqui, nós vamos orar por ela. Vem aqui que nós vamos orar por ela. Irmão, Tiago, esse congresso já valeu. Já valeu. Irmão, está aqui. Mas deixa eu perguntar. Tem alguém no nosso meio que tem de fato o desejo de fazer a obra missionária? Levante a mão. Levante a mão. Tem uma jovem aqui que tem de fato, tem outra lá, tem outra aqui. Vem aqui que eu vou orar por vocês. Vem aqui. Tem mais alguém que tem vontade de fazer a obra missionária? Ah lá, tá vindo mais um. Vem aqui, aqui na frente. Vem aqui. Ah lá, tá vindo, vem mais. Tem mais alguém que tem vontade? Vem aqui. Vem aqui. Olha. Pastor, mas eu não sei falar. Deus dá um jeito. Eu vim da favela. Pai e mãe analfabeto. Segundo meus amigos, não tenho beleza alguma. Mas eu estou aqui. Ô meu. Pastor Reinaldo, se Jesus escolhesse só os bonitos, eu acho que o senhor estava aqui também não. Já perdi a janta. Já perdi a janta, meu pai. Oh, meu Senhor. Vocês entenderam? Todos são batizados com o Espírito Santo? Não? Vocês creem que Jesus batiza com o Espírito Santo? Oh, meu pai. Que oração. Oh, meu pai. Primeiro vamos orar. Vem aqui. Pastor Reinaldo, ora aqui por ela. Ela está aceitando Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Oria cantore maia. Oria basuri. Qual o nome da senhora? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Aceitou Jesus como Salvador. É a nossa irmã em Cristo Jesus. Se a trombeta tocar agora, ó. Deus abençoe. Aqui é o seu pastor, ó. Seu pastor, viu? Seu pastor é. Eu só sou o pregador. Seu pastor é. Glória a Deus. Vocês que querem fazer missões, vem para cá. Olha, pastor Reinaldo. Tiago, olha aí. Tudo querem fazer missões.
Ô, Tiago. Ô, glória. Vocês querem mesmo? Vocês querem passar prova? A verdadeira missão não é ser famoso. Não é isso. Verdadeira missão é falar do amor de Deus e às vezes ser maltratado, humilhado, xingado. Às vezes não tem recompensa nenhuma aqui na terra, mas lá no céu. Oh, lá no céu. Abrace a pessoa que está do seu lado e fala, mas no céu nós teremos recompensa. Abrace ele, abrace ele. Oh, meu Deus. Vamos orar por eles. Vocês cantam um hino bem, daqueles bem bonitos. Cante. Enquanto vocês cantam, eu oro por eles. Pode cantar. Vou orar por eles. Posso descer aqui, pastor? Dá licença. Querido Deus, daquilo que o Senhor me deu, eu quero repartir com ela. És adorado entre nós. Daquilo que o Senhor me deu, eu quero repartir com ela nesta noite. Que a tua graça, a tua glória vem sobre ela agora. Mas nada se compara. Que ela seja cheia da tua graça, cheia da sua glória, para fazer missões. Levanta, Senhor. Levanta com poder e com glória. Levanta, Senhor. Levanta com poder e com glória. Levanta, Senhor. Levanta com poder e com glória. Levanta, Senhor. Olha, ajuda. Ele é mais. Deus. Olha. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Ele é bacante, olha mais. Receba nesta hora. Receba uma graça. Receba poder para fazer a obra missionária. Uma bacante, olha mais. Ele achura bacandoraia. Seja cheia em nome de Jesus. Uma baia, chantole bacambaraia. Eita, la bacante, olha baia. Uma bacanda. Batiza ela com o Espírito Santo, Jesus. Renova, em nome de Jesus. Renova, Jesus. Enche com teu Espírito. Oh, meu Pai, incendeia para a glória do teu nome. Incendeia para a glória do teu nome. Para fazer missões. Para fazer missões. Para fazer missões. Para fazer missões. Enche, Jesus. Ula bacante, elevada. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Enche, Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Para ela ser uma missionária. Enche da tua graça. Ula bacante, elevada. Ula bacante, elevada. Batiza ela com o Espírito Santo. Batiza ela com o Espírito Santo. Ula bacante, elevada. Batiza com o Espírito Santo. Seja cheia, seja cheia, seja cheia em nome de Jesus. Agora, la bacante, olha mais. Seja cheia. Oh, Jesus, levanta com poder, levanta com poder. A graça, a glória do Senhor.